Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse treinamento agora, a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de encantamento e fechamento do paciente dentro da clínica, como a gente consegue aumentar a conversão, aumentar o número de vendas, tendo as mesmas avaliações. Então, essa primeira aula vai ser um pouco mais voltada para as pessoas ali envolvidas no primeiro contato com o paciente dentro da clínica, e depois a gente vai, né, que seria a parte de encantamento e experiência, e depois a gente vai abordar um pouco mais a parte de apresentar o tratamento, negociar possíveis objeções, a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica de venda, mas para a gente deixar tudo bem alinhado, a gente vai começar por aqui. Então, a pré-chegada, né? Então, é isso que eu estou falando. Isso até já é falado um pouco lá no treinamento de para recepcionista, essa parte ali de como fazer o paciente chegar bem na clínica para diminuir a fricção dele. Basicamente, a gente precisa ter, primeiro, um tom humanizado no WhatsApp, a gente conseguir é, atender bem a pessoa por lá. Eu acho que é muito importante, obviamente, a gente manter o que a gente tem na clínica também no WhatsApp. Confirmações, lembretes personalizados, não avisar a pessoa em cima da hora ou só muito antes, não ela pode esquecer ou pode acabar acelerando demais ela, então a gente tem que ter isso aí bem organizadinho. Orientações gerais, então fornecer detalhes de rua, edifício, andar, para não gerar confusão, não gerar, não acabar atrapalhando já nessa primeira parte a pessoa de chegar na clínica, né? Atentar sempre a fatores externos, como que está o trânsito, o clima, se a pessoa precisa de uma necessidade de acompanhamento, enfim, a gente conseguir fazer com que a pessoa chegue na clínica primeiro é, sem estar estressada com algum fator que pode ter acontecido ali antes, né? É, Link, localização, sempre enviar se tem estacionamento também, link da localização, deixar tudo bem claro ali, enviar no lembrete, enviar o link para a pessoa da localização para ficar bem claro onde é a clínica e tudo mais. Uma coisa muito importante, uma má primeira impressão exige 8 experiências positivas para que ela seja revertida. Então, isso é um estudo feito e ele nos confirma que, assim, se você já causar uma má primeira impressão, você vai precisar de 8 boas para igualar. Então, é muito importante que a gente já gere uma boa primeira impressão desde o início, né? Agora, entrando um pouco mais nessa parte de encantamento, que seria como gerar encantamento. Então, assim, a primeira coisa, vá além da expectativa, né? Só de satisfazer a pessoa ali com o que ela esperava, atender ela bem, bom dia, boa tarde, né, conseguir conduzir bem ali o atendimento, por si só já consegue gerar o que o paciente esperava, porque até mesmo se a gente for pegar num cenário geral de clínica, a gente não consegue ter muito isso. Então, quando a pessoa já é bem atendida, ela já se sente mais confortável. Mas aqui a gente está falando sobre encantar o paciente, então é a gente ir além do que ele esperava, é entregar o que ele nem imaginava que iria receber. Beleza? Então é por aí que parte a questão do encantamento. Como gerar o encantamento, então, pessoal? Primeira coisa, personalizar gera conexão. Então, trate o paciente como se ele fosse único. Sempre chame ele pelo nome, entenda ali as necessidades especiais que ele possa ter, né? E sempre personalize para você conseguir gerar uma boa conexão com ele. Se interessar genuinamente, então mostre que você quer ajudar, não vender. Então é muito importante, primeiro, a primeira coisa de tudo, desde lá do WhatsApp, desde quando a pessoa chega na clínica, é você mostrar para a pessoa que você não está ali para vender para ela, você está ali para ajudar a resolver um problema que ela tem, por isso que ela está procurando a gente, beleza? Antecipar a necessidade, então encantar é prever o que o paciente precisa antes mesmo do que ele peça, é a gente conseguir oferecer um cafezinho para ele, a gente conseguir ver se a temperatura do ar-condicionado está da maneira que ele esperava, a gente vê, e até mesmo ali pelo WhatsApp, se ele precisa de alguma informação a mais para chegar na clínica, então a gente conseguir antecipar qualquer necessidade que esse paciente venha a ter. Pequenos gestos surpreendem, então é o chamado efeito wow, né? As coisas simples e inesperadas, tipo um bilhete de agradecimento, um brinde, uma mensagem depois da consulta, tudo isso faz a diferença para o paciente ter isso, ter ali a soma de, de boas impressões que vão gerar aquele efeito uau que vai fazer o paciente ficar encantado. Então, uma coisa muito importante, o paciente ele até pode esquecer do preço, mas nunca de como foi atendido. Isso é muito interessante, porque às vezes até mesmo vocês em outros negócios, empresas, estabelecimentos, às vezes vocês nem lembram muito quanto que vocês pagaram naquilo, né? Se vocês estavam pagando um preço abaixo, um preço acima, como que foi a negociação, mas vocês lembram como vocês foram atendidos naquele lugar. Se você for mal atendido, você vai lembrar disso para sempre. E isso faz com que a pessoa já gere o primeiro bloqueio e ainda assim in- é, interfira outras pessoas em, em chegar naquela empresa, né? Que vai ser aquele, digamos assim,
o contrário de indicar, né? A gente ficar, a pessoa difamar ali a empresa, o que vai gerar um estresse enorme com o passar do tempo. Então, a gente tem que sempre atender muito bem a pessoa para ela sempre lembrar de como ela foi bem tratada na clínica, indicar e assim a gente conseguir trazer é, uma experiência muito positiva na clínica como um todo ali com relação ao paciente, né? É, cultura de experiência. Então, a equipe deve estar bem alinhada com o propósito para encantar o paciente. Não só a secretária ou o dentista. Então, não é só a secretária que atende o paciente, não é só o dentista, o orçamentista. É desde aquele funcionário terceirizado que vai na clínica para fazer um procedimento em específico, desde a mulher ali que fica na parte da limpeza, é recepcionista, é CRC, é ASB, né, ou em outros modelos de clínica também, o mesmo se aplica. Então, é a gente conseguir que toda a equipe esteja com o mesmo propósito. Porque o paciente ele sente o clima da equipe, ele sente se a equipe está desalinhada, se tem uma pessoa ali que ela está insatisfeita com o cargo dela, se ela está insatisfeita com o trabalho que ela está fazendo. Isso o paciente consegue sentir e é uma coisa muito desagradável, né? Então a equipe deve estar. Se a equipe está desorganizada, fria ou impaciente, o encantamento morre. Se aquela pessoa está ali, a gente sabe que a gente tem dias ruins também, mas a gente não pode deixar isso ser passado para o ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa está ali despojada, não tá com um tom de voz muito frio, não consegue transparecer aquela animação para a pessoa, mas sim aquele efeito muito frio. A pessoa às vezes está impaciente e acaba ficando nervosa. Então é muito importante que isso não seja passado para o paciente, né? E que a gente consiga sempre ter uma equipe que a cultura inteira está muito bem alinhado para atender bem a pessoa, mesmo que se for uma dúvida básica ali de algum tratamento, de alguma coisa da clínica, que todo mundo saiba responder, não é só a recepcionista, não é só o dentista, que todo mundo saiba responder e conduzir o paciente da melhor maneira por qualquer dúvida que, mesmo que a gente às vezes possa parecer uma dúvida ou alguma coisa um pouco tola para a gente, mas para o paciente é muito importante, quando às vezes ele não conhece muito bem daquilo. Então, a experiência é um conjunto de sensações que o paciente tem ao interagir com a sua marca, beleza? E aí, aqui para finalizar também, a questão do atendimento começa antes do contato humano. Então, o cheiro da clínica, música ambiente, a questão ali da limpeza, identidade visual, uniforme, é tudo isso que eu falei, né? A questão da gente conseguir ter uma equipe uma cultura bem organizada, uma, uma clínica com um ambiente muito, muito aconchegante, né, e acolhedor, para que a gente consiga transparecer isso para a pessoa e ela vá ficar ali confortável é, com a experiência que ela está tendo, para isso impactar diretamente lá na negociação, beleza? Pilares da experiência do paciente. Então, empatia, ouvir sem pressa, compreender medos, desejos. Então, como eu disse, às vezes a pessoa tem uma dúvida que a gente pode achar que é um pouco tola, mas é uma coisa que a gente tem que sempre tratar muito bem e conduzir da melhor maneira em todas as vezes. A comunicação, o tom de voz, a clareza, a postura, a gente está sempre muito bem alinhado e não deixar que fatores externos impactem nisso e a gente acabe passando uma sensação ruim ali no atendimento. O ambiente, então o conforto, a estética da clínica. Então, se é uma clínica que tem um fluxo alto de paciente, ter cadeiras para filas de espera ali suficiente. Às vezes tem 3 pacientes na recepção, mas tem 2 cadeiras de fila de espera para o paciente ficar ali na recepção e a pessoa ficar em pé. Às vezes o ambiente ali tem que conduzir ela, falar que tem um banheiro, falar que tem uma água, falar que tem um café. Então, conduzir ela, fazer com que ela se sinta bem naquele ambiente. Tudo bem? Isso vai fazer com que também impacte lá na frente na questão da negociação. Porque se a pessoa chega com vontade de ir no banheiro lá para falar com o avaliador, para conhecer sobre a consulta, se ela chega com sede, se ela chega com muito frio do ar-condicionado, ou com alguma coisa que está passando na TV que ela não gosta, então tudo isso, o ambiente tem que moldar isso e fazer com que a pessoa fique é, da melhor maneira possível, beleza? Tempo, então agilidade no atendimento, cumprimento de prazo, não deixar a consulta atrasar, obviamente, às vezes a consulta atrasa 15 minutos e aí a questão lá o próprio avaliador ali na consulta acaba se postergando um pouquinho mais naquele momento e a pessoa já começa a olhar no relógio, às vezes no momento final ali da negociação, onde ela tem que pagar, onde ela tem que assinar, ela
simplesmente está com pressa, ou às vezes algum direcionamento final que tem que ser feito ali na recepção, ela tem que sair dali correndo porque o tempo, porque ela está sem tempo. Então a gente precisa sempre cumprir prazo e deixar isso bem certinho, tá? Continuidade, então não sumir após o pagamento. A pessoa fez um procedimento da clínica, tem um processo de pós-vendas, mandar um link de avaliação ali para ela, perguntar como ela está se sentindo. Então tudo isso vai fazer muita diferença. Até mesmo para a gente conseguir vender um outro procedimento ali na frente, né? Fazer uma venda cruzada, por exemplo, onde a gente tem até aulas ali no treinamento passado que ensinam como fazer isso. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir fazer a experiência do cliente ser completa, beleza? Como medir a experiência? Então, sempre meça, né? Com pesquisa de satisfação, com monitoramento de feedbacks, com taxas de recompra e indicação. Calculem o quanto que as pessoas estão voltando para comprar de volta na clínica, realizando outros procedimentos. Enviem pesquisa, como eu falei, após o atendimento. Enviem pesquisas do Google ou alguma pesquisa interna que vocês venham a ter dentro do sistema para vocês conseguirem monitorar tudo isso e saber onde melhorar, se é na parte mais da recepção, se é o ambiente, se é a comunicação que a gente está tendo com essa pessoa. Então, é muito importante a gente ter sempre medir a experiência do paciente como um todo, beleza? Benefícios do paciente encantado. Então, o que isso gera, gente, quando a gente consegue ter tudo isso que eu venho abordando aqui? Então, o paciente encantado, ele compra de novo, ele indica espontaneamente, ele defende, ele se torna um embaixador da marca. Quando alguém pergunta para ele sobre algum procedimento, ou pergunta a ele se ele tem alguma indicação, ele vai não só indicar a clínica, mas também ela vai defender aquele procedimento e já vai deixar até a pessoa mais inclinada a fazer o procedimento, já vai vender aquilo para você e facilitar todo o processo. Então a gente precisa encantar e gerar uma experiência muito positiva para o paciente dentro da clínica, né? Porque a gente vai conseguir dessa maneira, conseguir escalar o faturamento como um todo, porque a gente vai conseguindo ter um fluxo muito maior de indicações, a gente pode implementar sistemas para isso mais tarde, mas vai colaborando muito com o crescimento e expansão da clínica quando você tem pacientes fiéis e que gostam da experiência, que defendem a marca, porque elas veem que existe uma diferença, existe um encantamento ali dentro do atendimento. Beleza? E agora, falando também sobre essa questão que a experiência inicial ela molda toda a percepção do cliente antes mesmo do primeiro contato com o avaliador. Então, é o que eu falei agora há pouco, né? Se a pessoa ela chega lá para falar com um avaliador já estressada com o trânsito, que vai estressada com o tempo na recepção, que ela ficou em pé, que às vezes ela sentiu sede, ela não pôde ir no banheiro, tinha uma fila muito grande, ela às vezes não foi bem tratada pela recepcionista, todos esses fatores que eu expliquei agora, se ela chega para falar com o avaliador, para fazer uma avaliação, vocês podem ter certeza que ela não vai estar tão inclinada para fazer o procedimento como ela estaria se ela tivesse sido encantada e tivesse tido uma experiência 5 estrelas na clínica. Então, tenham certeza que essa parte inicial aqui ela é muito importante e ela vai impactar diretamente aqui. De nada adianta a gente ter os melhores preços, as melhores técnicas de venda, ter uma negociação muito bem afiada ou saber contornar as indicações, as objeções, né? Se a gente tem uma experiência que não é a melhor experiência que a gente pode proporcionar para o paciente e não é um atendimento que ele encanta, ele é só um atendimento que ele satisfaz, né? E satisfazer até pode ser bom num primeiro momento, mas se a gente quer crescer e quer ter embaixadores ali da marca, defensores da marca, a gente precisa encantar esses pacientes, beleza? Então, para a gente poder começar aqui essa questão, a gente falou aí sobre encantamento e experiência do paciente. Valeu? Agora vamos para a próxima aula para tratar um pouco mais sobre apresentar o tratamento e negociar e vender.